Hello! Good afternoon! Como vocês estão, queridos alunos do quarto ano? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa segunda aula de inglês. Quase que eu tirei meu óculos. A nossa segunda aula de inglês. Vocês estão animados? Porque eu estou super animado para a nossa aula de hoje. A nossa aula será super divertida, cheia de conhecimentos e cheia de coisas legais. Combinado? O que nós iremos fazer hoje? A primeira coisa que nós iremos fazer antes de iniciarmos a nossa aula, você irá pegar o seu caderno e na primeira folha do caderno, o teacher colocou essa capa aqui. A primeira folha do caderno está com a capa do caderno de inglês. Aqui está escrito English Notebook, que é caderno de inglês. Aqui nós temos uma imagem que remeta à Inglaterra. Aqui é a bandeira da Inglaterra. E aqui está escrito Learn English. Learn é aprender. O verbo to learn é aprender. E aqui nós temos o name. Tá vendo? Name, o nome. Você irá escrever o seu nome completo nessa linha, com a letra mais bonita que você conseguir fazer, porque aqui é a capa do nosso caderno, então tem que estar bem bonito. Então você vai escrever o seu nome completo aqui. Combinado? Depois disso, nós iremos agora revisar o que nós vimos na nossa última aula, que é os greetings, antes de nós entrarmos no conteúdo de hoje. O que são os greetings? São os cumprimentos. São frases que nós utilizamos quando nós encontramos alguma pessoa ou quando nós queremos conversar com alguém pelo celular, que nós cumprimentamos essa pessoa, que é o bom dia, boa tarde, boa noite e etc. E nós já aprendemos isso desde o primeiro ano, como que nós falamos essas frases. Então, bom dia em inglês é good morning. Vamos repetir comigo? Good morning. Boa tarde é good afternoon. Que o teacher fala todas as aulas. Good afternoon. Boa noite quando o sol está morrendo é good evening. Good evening. E quando está tudo escuro, está na hora de ir dormir, é good night. Good night. E também nós já aprendemos outros cumprimentos, como por exemplo, oi, que é hello, ou hi, é a mesma coisa. Como eu pergunto o nome? What is your name? What is your name? E eu respondo my name is e o nome. Como que eu falo foi um prazer te conhecer? Nice to meet you. Nice to meet you. E o outro responde nice to meet you too. Então, antes de iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, que é uma revisão também, vamos cantar a musiquinha dos greetings, combinado? Good morning, good morning, good afternoon, boa tarde, good evening, good night, good night. Nice to meet you, nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you, até logo. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. See you later, até mais. E esses foram os cumprimentos. Crianças, o primeiro assunto que nós iremos revisar esse ano, que o ano passado a gente não falou tanto dele, e que nós precisamos ter ele na ponta da língua, eu tenho certeza que vocês já sabem o que é. Isso mesmo, é o verbo to be. Aí vocês vão falar assim, não acredito, não, eu vou até tirar o óculos, não acredito que a gente vai aprender isso de novo. Que coisa que a gente vê todo ano, a mesma coisa. Mas não é. Nós temos que aprender ele, porque nós aprendendo ele, fica muito mais fácil nós aprendermos outros verbos. Lembram que nós já aprendemos o verbo to have, que nós já aprendemos o verbo to can? Então, ficou muito mais fácil de nós conhecermos esses verbos conhecendo o verbo to be. Então nós iremos revisar o verbo to be hoje, na próxima aula forma negativa, na próxima aula forma interrogativa, e nós vamos revisar ele todo, o verbo to be, nesse mês. Combinado? E no próximo mês nós iremos revisar o verbo to can
na apostila. O ano passado o teacher ensinou o verbo to can, mas na verdade ele era uma matéria mais do quarto ano do que no terceiro. Então nós iremos revisar ele na apostila e encerramos nosso conteúdo de verbo do primeiro bimestre. Combinado? Então, o que significa o verbo to be? Significa ser ou estar. Quando você quer falar que você está sentindo alguma coisa, que você é alguma coisa, por exemplo, se eu quiser falar que eu sou um professor, eu falo I am a teacher. Eu utilizei o verbo to be. Se você quer falar que você é um aluno, você vai falar you are a student. Você é um aluno. Se eu quero falar que, por exemplo, ele lá longe é um motorista, eu vou falar he is a driver. E se eu quiser falar que nós somos amigos, eu falo we are friends. Então nós utilizamos o verbo to be em vários contextos e em várias situações. E como nós já aprendemos, o verbo to be ele tem uma forma para cada pessoa. Lembra quando vocês estavam lá na sala da tia Lu no segundo ano que o teacher ensinou isso para vocês? A primeira pessoa que nós temos é o I. Eu. E qual é o verbo to be do I? I am. Lembra que o teacher falou que o I é muito chato? É a pessoa mais chata que tem é o I. E ele não gosta de dividir o am com ninguém. Então o am é só dele. I am. Como que eu falo que eu estou feliz? I am happy. Aí nós temos o você. Como que fala você em inglês? You. Como que eu falo que você é ou você está? You are. Você está feliz? You are happy. Agora nós vamos para o ele. O he. Lembram qual é o verbo to be do he? O is. Como que eu falo que ele está feliz? He is happy. E o she? O she também utiliza is. Eles são amigos. Como que eu falo que ela está feliz? She is happy. E para objetos ou animais, se eu quiser falar que o cachorrinho ali, o Toby da esquina, o cachorrinho nosso que mora na nossa rua, está feliz? It is happy. Como que eu falo que nós estamos felizes? We é nós. E qual é o verbo to be do we? Are. We are. Nós estamos felizes. We are happy. E como que eu falo que eles ou elas estão felizes? They are happy. Relembrar um verbo to be? Vamos falar novamente. Eu, I. O verbo to be do I, am. Você, you. O verbo to be do you, are. Ele. Opa, caiu no chão. Ele, he. O verbo to be do he, is. Ela, she. O verbo to be do she, is. Para objetos ou animais, it. Ixi, fugiu o it. Aqui. It. O verbo to be do it, is. Nós, we. O verbo to be do we, are. E eles ou elas, they. O verbo to be do they, are. Igual o teacher já falou com vocês. Eu acho que o verbo to be, crianças, é o assunto que o teacher mais ensinou na vida dele. De todos os assuntos que eu já ensinei na minha vida para alguém, o verbo to be foi o que eu mais ensinei para todas as pessoas. Eu tenho certeza que quando eu ficar velhinho, gaga, posso esquecer o meu nome, mas eu não esqueço o verbo to be. O pessoal vai perguntar para mim assim: oi, como que você chama? Ah, não sei. Mas o verbo to be é I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Combinado? Combinado. Então é isso, o verbo to be é isso. E agora nós iremos fazer algumas atividades que o teacher colou no caderno. Lembrando, crianças, que o teacher colou no caderno a atividade A que nós fizemos semana passada e hoje nós iremos fazer a atividade B. E o teacher colou a atividade B no caderno e deixou a próxima folha em branco. Nós iremos fazer uma atividade nessa folha em branco primeiro, antes de fazer essa daqui, combinado? Então vocês vão para a próxima folha que está em branco e vocês irão copiar isso aqui para o teacher, que é o verbo to be, só para vocês utilizarem como consulta na hora de fazer a atividade. Ó, February, hoje é dia 17 de 2021. Vocês vão pular uma linha e vão escrever verbo to be. E vão pular uma linha e escrever o que está aqui na folha. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Eu esqueci do it. Vocês podem colocar o it aqui depois do she. Nossa, eu esqueci do it. It is. Aqui, ó.
Sempre pulando linha, viu, crianças? I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. E depois que vocês copiarem isso, o Tite colocou um exemplo. I am beautiful. Eu sou lindo, porque nós somos lindos, então nós temos que escrever isso no caderno. I am beautiful, eu sou lindo, utilizando o verbo to be. Depois de vocês copiarem isso daqui, nós iremos fazer a atividade B. Atividade B que o Tite colocou no caderno. 1. Complete as frases abaixo com o verbo to be correspondente. E aqui, crianças, nós temos 6 frases utilizando o verbo to be. Então aqui nós temos as pessoas e o complemento da frase. Vocês irão olhar a pessoa e vão escrever o verbo to be dela na frente. O Tite vai fazer a letra A com vocês. We, tanana, very happy. Nós, muito felizes. Qual que é o verbo to be do we? Isso mesmo, é are. Are. Aí vocês irão escrever are. We are very happy. Vocês irão fazer isso com todos, utilizando o que vocês copiaram no caderno agora como fonte de consulta. 2. Abaixo se encontram palavras embaralhadas que formam frases utilizando o verbo to be. Coloque-as em ordem. Então aqui, crianças, nós temos 5 frases que elas estão fora de ordem em relação ao verbo to be. Elas estão embaralhadas. Vocês irão colocar elas em ordem. Lembrando, primeiro a pessoa, depois o verbo to be e depois o complemento. Vou fazer a letra A com vocês. Are we friends? Qual que é a pessoa dessa frase? Isso mesmo, o we. Aí nós vamos lá e escrevemos we. Verbo to be do we. Are. O que sobrou? Friends. Nós somos amigos. We are friends. We are friends. Essa é a nossa atividade de hoje. Estou aguardando fotos das atividades, da cópia no caderno. Estou aguardando um áudio também de vocês lendo algumas frases do verbo to be. Pode ler das atividades, a frase que vocês quiserem, vamos ler com o Tite, combinado? Bye, bye e até a nossa próxima aula.